Olá, muito bom dia. O Globo Comunidade deste domingo vai falar sobre um problema que afeta a vida de todos os moradores do DF. A precariedade do transporte público, ônibus velhos e superlotados, congestionamentos que aumentam a cada ano e falta de alternativas eficientes para driblar as dificuldades. Vamos saber quais são as políticas públicas voltadas para mudar esta realidade na capital do país e o que cada um também pode fazer para ajudar. É o que nós vamos ver a seguir. Nós recebemos aqui no estúdio o secretário de Transportes, José Walter Vasques, e o professor da UNB, Davi Duarte, especialista em trânsito. Eu começo perguntando para o secretário de Transportes. Secretário, muito bom dia. A cada ano que passa, secretário, a gente observa essa dificuldade das pessoas se locomoverem. O transporte público é uma prioridade do governo? Sem dúvida nenhuma. O grande desafio que se coloca agora é nós podermos disponibilizar ao cidadão de Brasília um transporte coletivo de qualidade para que a gente possa dizer: temos que priorizar o coletivo sobre o individual. Enquanto não houver um transporte público de qualidade, é muito difícil exigir que o cidadão deixe seu carro em casa. Tá certo. Professor, na sua opinião, o que o senhor começaria mudando? Olha, primeira coisa é melhorar ou trazer qualidade para o transporte coletivo. E qualidade significa pontualidade, significam mais ônibus, significam conforto, tarifa competitiva e também, eventualmente, nos principais eixos, corredores exclusivos para que o transporte coletivo tenha também rapidez. Tá certo, a gente vai abordar todos esses assuntos ao longo do programa e nós vamos mostrar agora uma reportagem que o DFTrans fiscaliza as condições dos ônibus que rodam pelas vias do DF. A Operação São Pedro, que deve terminar no fim do mês, começou pelas empresas do Grupo Amaral e o resultado mostrou o perigo que correm os passageiros. Numa manhã de fiscalização, dos 15 ônibus que passaram pela vistoria, 12 foram impedidos de rodar. A fiscalização na garagem das viações Rápido Brasília e Viva Brasília do Grupo Amaral, em Sobradinho, começou às 5 da manhã, mas só depois das 8, quando foram retirados os ônibus com problemas, é que nossa equipe foi autorizada a entrar. Mesmo assim, podemos constatar o péssimo estado de alguns veículos. Dos 15 carros vistoriados, 12 foram lacrados pelos fiscais do DFTrans e impedidos de circular. A situação aqui foi um tanto quanto precária, porque a maioria dos carros que nós vistoriamos foram lacrados por irregularidades diversas. Que tipos de irregularidade? Parte elétrica, farol, limpador de para-brisa, que nessa época da chuva é muito importante, né? Elevador para acesso de deficiente físico também não funcionando. E alguns carros, como esse aqui, com problema de documentação, selo vencido. Dos 12 ônibus lacrados, 2 estavam com a vistoria vencida. Um deles é esse aqui, que já circula há 12 anos e deveria passar por vistoria periódica a cada 2 meses, para garantir a segurança não só dos passageiros, mas de todos nós. Em agosto, um ônibus da empresa Rápido Brasília, com 11 anos de uso, provocou um grave acidente em Sobradinho. Desgovernado, atingiu uma moto, um pedestre e um carro. 3 pessoas morreram na hora e a 4ª vítima morreu no fim do mês passado. Para evitar outros acidentes como este, o DFTrans promete intensificar a fiscalização em todas as empresas nos próximos dias e conta com a ajuda da população. O selo ele fica no local aparente, ele fica próximo ao motorista, tem duas datas ali. A data em que foi feita a vistoria e a data em que essa vistoria vence. Se ele notar que aquela data já está vencida, ele pode ligar no 156 e informar: olha, encontrei o carro, tem que dizer o número do carro, encontrei o carro, esse carro está com o selo de vistoria vencido. O DFTrans, a fiscalização é acionada e nós vamos atrás do veículo. Com menos ônibus nas ruas, os que circulavam de Sobradinho em direção ao plano piloto estavam lotados. Nesta parada de ônibus encontramos Denise, que esperava há 40 minutos. Tem muito ônibus aí que anda aí, que não tem nem condições de estar andando. Pelo menos a gente agora vai estar mais garantido, né? Tem mais segurança, né? Olha aí, na primeira semana de operação do DFTrans foram feitas 235 autuações e foram recolhidos 138 ônibus com irregularidades. De acordo com o governo, cerca de 45% dos ônibus da frota de transporte público têm mais de 7 anos de uso, a idade limite recomendada pelo Conselho de Transporte do DF. E agora, a renovação depende de um novo processo licitatório.
A porta já não funciona mais. O volante é amarrado com fita e o piso é todo remendado. O ano de fabricação do ônibus, 1992. Há quase 20 anos rodando pelas ruas do DF. Não é o único. No estacionamento do Mané Garrincha, hoje cedo encontramos 9 com mais de 18 anos. A estimativa do governo é de que pelo menos 45% dos ônibus que compõem a frota do sistema de transporte público estejam com mais de 7 anos de uso. Idade limite recomendada pelo Conselho de Transportes do Distrito Federal. Uma situação que o passageiro não aguenta mais. Hoje eu peguei um que eu pensei que ele não chegasse aqui na Asa Norte. Por quê? Porque de velho demais, quando ele engatava a marcha, parecia que o motor ia explodir. Falta de respeito mesmo com a população, tá? Demora muito, a gente fica muito tempo nas paradas esperando. Aí quando vem, chega aqueles ônibus velhos, tudo quebrado, sujo e tudo. Ficando velho, os carros não dão condição para o passageiro. Em junho, a Secretaria de Transportes abriu concorrência para substituir 1.200 ônibus. Mas a licitação foi suspensa por ordem do Tribunal de Contas do DF. Diante disso, a estratégia mudou. Até o fim do ano, o governo deve licitar 75% da frota, cerca de 3 mil ônibus, por meio de um novo edital. Para este especialista em transportes, é preciso investir em manutenção e impor regras claras no contrato entre o governo e as empresas. Os contratos são antigos, nesses contratos não existe a previsão de qual é o dever do Estado, qual é o dever dos permissionários claramente. O que nós precisamos em Brasília é ter contratos claros com relação a toda a operação do sistema de transporte. E a gente volta agora a conversar com o secretário de Transportes e o especialista. Secretário, eu começo perguntando para o senhor a respeito desses contratos aí. Como é que está o andamento desses contratos aí para a renovação dessa frota? Bom, 75% da frota não tem contrato válido. Ou seja, a regra ela é fluida demais. Você não tem uma regra definida. Eu acho que os dois grandes desafios são segurança e pontualidade. Isso só vai acontecer quando você licitar todos os operadores. Não basta trocar os ônibus. Nós precisamos, antes de trocar os ônibus, fazer uma profunda racionalização no sistema de transporte. Nós temos imagens, secretário, aí dos ônibus e isso, assim, assusta muito a população, né, Davi? Eu acho que você pode falar um pouquinho disso, que a população está cansada de ver isso, de sentir isso na pele todos os dias, pegar esse transporte público, assim, nessas condições, né? Pois é, e o que acontece é o seguinte, no próprio contrato, e aqui vai uma sugestão, secretário, ter também um tipo de penalidade que quando o ônibus quebrar, né, como em qualquer lugar, o direito do consumidor, né, quando o ônibus quebrar, por exemplo, que a empresa dê de graça 20 passagens para cada passageiro, como penalidade. Porque essa população que utiliza o ônibus, ela é muito sacrificada, eles ficam aí horas. Outro dia uma pessoa que trabalha comigo pegou 3 ônibus porque 2 quebraram no meio do caminho. Então isso é um absurdo, é inaceitável isso. É preciso mudar essa relação entre consumo, digamos assim, entre o consumidor e os empresários. Isso é uma possibilidade, secretário? Sem dúvida, é importante que você tenha uma penalização que vá para o usuário. Acho que isso é um princípio básico. Só para você ter uma ideia, se você pegar o trem que sai de Barcelona para Madrid, se o trem atrasar 15 minutos, você tem 50% de desconto. Se o trem atrasar mais de 15 minutos, se atrasar 16 minutos, você não paga a passagem. Quem dera que fosse assim aqui. Isso é muito importante. Agora, realmente, você teve um desmonte, quer dizer, você tem operadores aí há 50 anos operando. O Estado perdeu a capacidade técnica de formular soluções. Então, nós levamos 7 meses para ter informações. Por quê? Porque no governo anterior se entregou todo o sistema de bilhetagem, implantação de linhas, geração de informações para os empresários, e eles não disponibilizavam isso para o governo. Isso foi uma dificuldade. Agora, o que nós temos a expectativa? Na primeira quinzena de dezembro, nós iniciamos o processo licitatório. O primeiro passo dele será uma audiência pública. Nós vamos convocar os especialistas, os operadores, a população, os usuários para fazer essa audiência pública, para formularmos políticas
para Entendi. constar no edital. Entendi. Secretário, a gente vai continuar conversando e nós vamos mostrar agora que um outro assunto também preocupa os moradores, as autoridades e a polícia também. É um suposto esquema de corrupção na Secretaria de Transportes do DF. O caso envolveria ex-integrantes do governo e dirigentes de cooperativas. De acordo com a polícia, o ex-secretário adjunto de Transportes, Júlio Urnal, e o ex-assessor de Arruda, José Geraldo de Melo, teriam recebido em 2008 propina de R$800 mil da Copatag para que ela operasse linhas. O dinheiro teria sido dividido entre eles, Arruda e o ex-secretário de Transportes, Alberto Fraga. Segundo a investigação, quando a Copatag pagou a propina, não havia mais concessão disponível. A opção foi retirar a concessão da Cobrataed, que já havia depositado R$2 milhões no fundo de transporte. A polícia afirma que após um acordo entre as duas cooperativas, esse dinheiro foi usado para abater uma dívida da Copatag com o governo. Para isso, a Copatag teria pago R$500 mil de propina para integrantes do GDF e diretores da Cobrataed. A operação suspeita ocorreu no governo Rosso, quando Paulo César Barongeno era secretário de Transportes. E depois do intervalo, os transtornos diários de quem precisa enfrentar o trânsito na ida e volta do trabalho. Daqui a pouco a gente volta.